forte ao som. Tu és quem tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se uma mão me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É as paz, queridos. A Boa paz noite. do Senhor para vocês que já está aqui conosco. Amém. Sejam bem-vindos. Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui e daqueles que vão assistir posteriormente também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família, o lar. É um momento que a gente está começando mais uma imersão, mais uma quinta-feira, nosso encontro aqui semanal, para que a gente possa aprender um pouquinho mais de Deus para as nossas vidas. Amém, pastor? Amém, queridos. Deus abençoe tua vida, você aí, ó. Vamos fazer aquilo que é de praxe, de costume. Pega o seu telefone. Você vai entrar aí. Você que está conectado, copia o link. Deixa eu ver, eu tô aqui conectado. Copia o link. E aí você simplesmente manda nos grupos de Zap que você faz parte. Ou compartilha no Messenger do Facebook. Compartilha no Messenger? Dá para compartilhar, né? Dá sim. Então aí E você... nos grupos também que você faz parte do Facebook, também dá para compartilhar. Justamente. E aí, meu amado, nós vamos juntos comer um glória e beber um aleluia. Amado, eu gostaria de agradecer a Deus pela tua vida. Nós tivemos um domingo abençoado. Tivemos um chamado para vencer abençoado. Eu tenho certeza que esse final de semana também não será diferente. Eu tenho certeza que Deus, o nosso Deus, Ele vai te surpreender com boas notícias em nome de Jesus. Amém. O povo está chegando. E aí, Mira, Dani, Kátia, Fernando, Gladys, Patrícia, Sandrinha, Manelzinho, meu sogro amado, meu Deus do céu. Então, querido, eu quero pedir para você aproveitar e compartilhar aí também, tá? Nos grupos que você faz parte do Facebook. E daqui a pouco, a imersão de hoje estará disponível lá no YouTube. Vamos começar com uma oração. Pedir para a pastora fazer essa oração. Estaremos startando a imersão de hoje. Amém? Amém, queridos. Feche seus olhos aonde você se encontrar. Se apresente diante do Senhor para que esse momento seja único com Ele. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai de amor, estamos mais uma vez reunidos como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, para receber a porção preparada por Ti para as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nos dar, sempre tem o melhor para nos oferecer, e por isso que nós estamos aqui, Senhor, para nos alimentarmos, ó Pai, para receber, Senhor, mais de Ti nas nossas vidas, porque nós queremos mais e mais, ó Pai, que o Senhor cresça em nós e que nós venhamos cada vez mais diminuir, Espírito Santo. Espírito, que o Senhor possa vir com instrução para as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar, nos trazer respostas, ó Pai, que estamos aguardando, Senhor, porque nós não queremos fazer nada por
emoção, por desejo próprio, mas queremos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz, ó Pai. Sensíveis ao Teu Espírito, ó Deus, para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Ser com cada um, ó Pai, ser com todos os momentos, que a transmissão possa chegar nos lares, ó Pai, para que possamos propagar, ó Deus, o Teu reino, o Teu nome, porque nós não queremos propagar, Senhor Jesus, o nosso nome, mas o Teu nome, porque a Ti é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, neste momento, nós possamos conseguir deixar os nossos afazeres, as nossas preocupações, as nossas aflições de lado, para que nós possamos nos ligar contigo, Senhor, para que nós possamos nos conectar, ó Pai, porque nós temos mais, Senhor Jesus, para receber de Ti quando Te priorizamos, ó Deus. Sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas quando buscamos primeiro o reino de Deus. E eis-nos aqui, Senhor, neste momento, e abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém, querido. Abre a sua Bíblia aí, meu amado, no livro de Mateus, já ia falar Marcos. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Aí você vai perguntar assim, pastor, o senhor não estava falando de Daniel? Sim, nós terminamos a devoção de Daniel e nós paramos porque logo após o capítulo onde nós paramos, que foi o 10, já dá continuidade às 70 semanas, que aí já é escatologia, né? E agora nós estamos indo para aquilo que Deus tem nos direcionado. Mateus capítulo 14, pedir para a pastora poder ler a partir do verso 24, tá? Se você puder, tia Lídia, Deus abençoe. Wanda, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês, queridos. A gente tem um tempo de qualidade, né, na presença de Deus. Mateus capítulo 14, do verso 24 até o 31. Mateus capítulo 14, do 24 ao 31. A palavra de Deus vai dizer assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Amém. Amados, aqui é uma das mais belas passagens bíblicas, que muito me fascina, muito me deixa entusiasmado, a expectativa mais do que dobra mediante o que aconteceu aqui com Pedro. Nós sabemos que Pedro, ele era um pescador, ele vivia da pesca, um empreendedor, um empresário, né? Pedro, e nós sabemos também que Pedro foi o primeiro pastor. Quando Jesus chegou para ele, então, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Só que entre esses dois momentos, eu vejo, tia Wanda, Deus abençoe, minha tia, esses dois momentos, aqui eu vejo uma situação muito delicada, que talvez, eu vou fazer a pergunta para você que está aí assistindo, né? Para você que vai ver depois, será que você desceria do barco? Aqui a gente tem a história de uma situação onde estava uma tempestade, ventos fortes, batendo absurdamente. E eu estou falando com homens que a maioria ali estava acostumada com o mar. Tá? Isso é fato. A maioria estava acostumado com o mar. Então eu estou vendo ali homens que estavam acostumados naquele meio, mas que aquela situação adversa gerou uma oportunidade. E aí nós vamos falar sobre isso. Gerou uma oportunidade. E quando Jesus aparece para Pedro, Jesus manda Pedro descer do barco. Só que, vamos voltar um pouco, para a gente poder entender qual foi o momento que Jesus chegou
Porque Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia que o levou para um local distante, onde ele ia ficar só. Mas a multidão, quando soube aonde Jesus ia, porque a multidão corre atrás de milagre, a multidão partiu atrás de Jesus. Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia má. Pastor, que notícia má foi essa? A morte de João Batista. João Batista ele foi decapitado, né? Herodes atendeu o desejo da filha do seu irmão e decapitou João Batista, que ele não queria. Ele respeitava a questão do profeta, né, daquela época, mas decapitou. Então Jesus ele acaba de receber a notícia que João Batista ele foi decapitado. E a Bíblia fala no início, é interessante você ler o capítulo todo, tá? Jesus ele vai para um local reservado e a multidão descobre, a multidão segue ele. E quando a multidão segue Jesus no local reservado, mesmo Jesus recebendo essa notícia, ali eu estou falando de Jesus, homem-deus, tá? Que Jesus, homem-deus, ele estava ali com a natureza humana, então da mesma forma como ele sentia fome, sede, sono, ele tinha as suas necessidades, eu acredito que ele sentiu, mesmo sabendo de todas as coisas, o ocorrido com João Batista, com a voz que clama no deserto, aquele que foi levantado por Deus de uma forma extraordinária. Então, mas Jesus se depara com Pai Josivaldo, Pai Eliane, manda abraço pro Flávio. Jesus se depara com uma multidão de enfermos. E isso me deixa extasiado, porque Jesus se depara com uma multidão de enfermos e mesmo decorrente de uma má notícia, ele não nega ajuda, não nega cura, não nega restauração, ele não nega o propósito. Ele não se paralisou com aquele momento, com a má notícia. E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, meu amado irmão, não se paralise com as más notícias. Não deixe de cumprir o seu propósito por causa das más notícias. Não deixe de executar o serviço, o seu sacerdócio, devido às más notícias, devido àquilo que chega no seu ouvido. Jesus é um exemplo a ser seguido. E Jesus ele continuou e ele efetuou sinais e prodígios. E mais na frente ocorre essa situação onde os discípulos estão, o mar está revolto. Eu rasguei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Que a primeira coisa que eu vejo, uma das primeiras coisas que eu noto nesse versículo, nesse capítulo, é que Pedro, o que fez Pedro andar sobre as águas, foi simplesmente quem ele conhecia. Guarda que eu falar para você, a paz, Ana, manda abraço pro Vinícius, minha amiga. Deus te abençoe. Foi que Pedro conhecia. Por exemplo, eu vou falar para você, o mar estava revolto. E Jesus ele veio, pastor, caminhando sobre as águas. E Jesus ele estava vindo caminhando sobre as águas, mas quando Jesus fala, não temas, sou eu, por quê? Era tão violenta a tempestade, tão violenta a força do vento, que eles achavam que era um fantasma, porque a visão estava turva, não tinha como você ter uma nitidez, uma iluminação adequada, não tinha, devido a todo aquele cenário que eles estavam vivendo, eles não viam nitidamente que era Jesus. Mas quando Jesus fala, sou eu, Pedro ouve e reconhece a voz do Mestre. E aí eu entendo que a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. As ovelhas de Deus caminham pela direção que a voz de Deus dá. Guarda que eu vou falar, a segunda coisa que eu vou falar para você hoje. A voz de Deus não é só para te dar resposta, mas a voz de Deus nos dá direcionamento. A voz de Deus nos dá direcionamento. Ó, dele dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eu já estou te dando a direção. A voz de Deus te dá o direcionamento. E aí, simplesmente, quando Pedro reconhece, quando Pedro ouve a voz, ele ouve, é uma voz conhecida. Aí eu fico imaginando, por exemplo, eu pegar a pastora, eu vou sair para trabalhar, chego tarde em casa,
E não tem olho mágico na porta. E aí, Serginho, Deus te abençoe, Serginho. Não tem olho mágico na porta, não tem. E eu não levei a chave. Aí eu vou, bato na porta, ou toco a campainha. Já de madrugada você vai abrir. Você não sabe quem é, mas ela vai perguntar quem é. Quando eu responder sou eu, pode ser que ela nem ouça, que ela vai estar dormindo. Mas vamos supor que ela ouviu, ela pergunta quem é. E aí eu falo, sou eu. Ela vai abrir por quê? Ela reconhece a minha voz. E aí eu vou falar para você. Só reconhece a voz de Deus. Aí você vai falar, eu já sei, pastor, só reconhece a voz de Deus quem é ovelha. Não, não é só isso. Só reconhece a voz de Deus quem está próximo. Quem tem relacionamento. Quando eu estou próximo, eu me relaciono. Eu vou repetir que é didático. Só reconhece a voz de Deus quem está próximo, quem tem relacionamento. O relacionamento com Deus, ele não é medido pelo número de livros que você lê, pelo número de capítulos que você lê. Ele é mensurado pelo tanto de entrega que você dá para ele. E aí, quando a gente reconhece a voz da pessoa por conta do relacionamento, gera confiança. Sim. Né? Sim, porque... Vou falar. Eu estava até conversando com a pastora, né? Ainda há pouco, que pular do barco. Gera confiança. Vamos lá, querido. Vamos em paz, Vania. Vamos entender aqui. Eu estou no meio do mar. Eu já tive a oportunidade de andar de barco, né? Sim. Querido, o mar, ele não tem aquela estabilidade. Não. Né? Então você está dentro do barco. Lugar seguro, teoricamente. Você está no local seguro, teoricamente, né? E aí uma voz. As pessoas achavam, poxa, é um fantasma. Aí Jesus fala assim, não temas. Sou eu. Aí manda você descer do barco. É complicado. Muitos criticam a atitude de Pedro. Mas eu vou falar para você, ali eu vejo uma atitude de fé. Sim. Porque o justo vive pela fé. Pedro, ele se lançou. Sabe, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que nós precisamos nos lançar. Nos lançar nas mãos de Deus. Talvez você que está aí assistindo, você que está ouvindo, você tenha se lançado tanto em conhecimento humano, você tem se lançado tanto em livros, em tanta teologia, você tem se lançado tanto em expectativa nas mãos dos homens, mas você ainda não parou para se lançar nas mãos de Deus. Porque quando você para, você cumpre a palavra que diz que o justo vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. A fé aponta para a lealdade. Se eu tenho fé, se eu me entrego, eu sou leal ao pai, ao meu pai, eu valorizo a paternidade de Deus na minha vida. E aí eu entro, agora eu vou entrar na segunda situação aqui. Na segunda situação eu vou pedir para a pastora ler para mim Eclesiastes 9:11. Abre aí na sua Bíblia, Eclesiastes 9:11. Eclesiastes 9:11. Vamos lá. E aí eu vejo uma coisa que fez Pedro poder andar sobre as águas. Eu já falei como Jesus chegou, a morte de João Batista. Eu já falei como estava o mar revolto, né? E agora eu vou falar uma coisa que eu pude perceber que fez Pedro se lançar e andar sobre as águas, né? Eclesiastes 9:11. Lê, por favor, pastora. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tudo, a minha versão diz, tudo depende de se está ao final, no lugar certo, na hora certa. Aqui o livro de Eclesiastes está falando sobre oportunidade. Pedro, ele viu uma oportunidade. Guarda que eu vou falar com você, querido. Existem oportunidades que vai e vem, mas existem oportunidades que são únicas.
Me prova na Bíblia que houve o outro homem que andou sobre as águas além de Pedro. Não tem. Olha a oportunidade que Pedro caminhou sobre as águas. Eu estou falando daquele empreendedor, daquele empresário. Eu estou falando daquele que era grosso, que era bruto. Sim, eu estou falando daquele que cortou a orelha de Malco. Eu estou falando daquele que negou a Jesus 3 vezes. Sim, eu estou falando daquele que pediu ajuda para que a sua sogra fosse curada. Eu estou falando daquele que por onde ele passava a sua sombra curava. Sim, esse mesmo homem, ele aproveitou a oportunidade que ele teve de caminhar sobre as águas, milagre extraordinário. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que temos para ter uma vida de milagres? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que temos para andar no sobrenatural de Deus? Pega essa chave para a tua vida. Toda oportunidade, até a pandemia, querido, até a pandemia, é uma oportunidade para Deus trabalhar no meio do caos. É uma oportunidade para o Deus que é o dono da vida, para o Deus que é o dono de tudo. É uma oportunidade para que o mundo veja o poder do nosso Deus. Para que o Deus de Israel se manifeste sobre toda a terra. Então nós temos que aprender a valorizar as oportunidades para andarmos no sobrenatural. De que me adianta ir à igreja? De que me adianta participar de célula, fazer acontecer, se eu não aproveito as oportunidades e não me lanço no sobrenatural de Deus? Não adianta nada, querido. Aí Deus está falando assim para você, se joga, se joga, se joga. Aí você, não, tô com medo. Aí Deus está falando, eu tô aqui, se joga. Não vou. Meu amado, se joga no sobrenatural de Deus. Porque quando Pedro fez isso, deu-se o milagre. Quando Pedro ouviu e quando Pedro se lançou no sobrenatural de Deus, houve um milagre. Você que precisa de uma bênção, de cura, de alegria, de restauração da tua família, casamento, filho, filhas, estabilidade. Não vou falar de finanças, não. Você que está precisando de algo de Deus, se lance no sobrenatural e acredite que Deus, Ele é fiel para fazer do impossível possível. O nosso Deus, Ele é especialista para trabalhar no meio do caos. Exatamente. E Deus aguardou de Pedro uma atitude. A atitude de se lançar. Se Pedro não tivesse tomado essa postura, essa atitude, ele jamais teria experimentado o sobrenatural de Deus. O que está esperando você para tomar a atitude que Deus está aguardando para operar o milagre na sua vida? Isso, toma essa atitude, querido. É o momento de nós tomarmos atitude. Não podemos mais ficar paralisados, não podemos mais ficar acomodados. É o que nós falamos sempre lá na nossa casa. Não temos mais tempo a perder. Não é o momento mais de ficar aguardando para depois lá na frente correr atrás do prejuízo. O momento é hoje. Saia da sua zona de conforto, saia do seu momento, do seu local onde você acha que está seguro. Isso. E se lance nos braços do Pai, porque Ele tem muito mais a realizar na sua vida e através da sua vida. Porque assim como Deus operou muitos milagres através de Pedro, Deus pode operar através da sua vida, mas se você permanecer aonde você está, no meio do caos, nada vai mudar. Você tem que se lançar. Nós, como igreja, nós, como família, precisamos nos lançar no sobrenatural e acreditar que Deus é que sabe o que é melhor pra gente. Tá? E aí, quando Pedro fez isso, ele virou uma chave. Sim. E aí deu início ao milagre. Aí Jesus fala assim, vem Pedro, só que antes disso tudo, eu me lembro que uma palavra que você leu, que Jesus ele falou coragem. Foi, né? Ele mandou ter coragem. Sabe, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, e é um fantasma, Jesus falou, não temas, sou eu, coragem. E aí eu entendo que essa palavra coragem aponta para uma necessidade nossa. Nós precisamos ser audaciosos. Sim, Deus não nos deu o espírito de covardia. Não. Se Deus não me deu um espírito de covardia, eu preciso ter coragem para me lançar no sobrenatural. Coragem para entender o tempo e a estação que estamos vivendo. Coragem para reconhecer que eu estou errado, que eu preciso mudar. Coragem para entender que Deus está me dando uma oportunidade
de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma esposa, um marido. Nós precisamos ter coragem para aceitar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque quando Jesus falou isso e Pedro tomou a iniciativa de descer do barco, Pedro simplesmente, eu creio que Jesus estava falando assim, isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Conjecturando, eu creio que Pedro desceu do barco, aí Pedro começou a caminhar sobre as águas. E eu creio que Jesus falava assim, vem Pedro, olha para mim, foca em mim, Pedro. Vem Pedro, vem. Pedro não olha para a direita, Pedro não olha para a esquerda, Pedro, se desliga de tudo que está acontecendo ao seu redor, foca em mim, vem. E aí eu vejo que Jesus, eu creio, conjecturando, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você sair de um local seguro, de um local que te dá estabilidade, para ir para um local que você não tem segurança nenhuma, você sair de um local da sua zona de conforto e se lançar num local aonde amplifica o medo, guarda o que eu vou falar para você. Aquelas águas amplificou o medo de Pedro. Pastor, como isso? Porque enquanto você está dentro do barco, eu posso dizer assim, qual foi a palavra que você falou? Teoricamente, né? O barco é um local seguro, teoricamente. Pedro sabia nadar, né? Então, vamos lá. Então, porque ele era pescador, vivia desse negócio, deduz-se que... Então, se eu estou no meio de um temporal, no meio de uma tempestade, eu estou num local seguro, eu não vou sair para um local onde eu não tenho segurança. Mas lembra do que eu falei? Antes de Jesus mandar Pedro descer, Jesus usou aquela palavra, coragem. Seja audacioso, tenha coragem. Sabe, até para viver milagre tem que ter coragem. Tem muita gente no nosso meio, dentro da nossa casa, que não vive os milagres extraordinários de Deus, porque não tem coragem de se lançar no sobrenatural. Sabe o que eu lembrei também? A manifestação de Deus é de acordo com a resposta que nós damos a Ele. Então, a atitude de coragem de Pedro foi resposta ao que Deus estava esperando dele para se manifestar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele imediatamente falou, Pedro, tenha coragem, vem. Vem, estou mandando você vir, sabe? E aí eu vou falar algo que eu até rascunhei aqui para vocês, de que, abre para mim, por favor, Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1, verso 6. Tá? Pedir para a Patrícia colocar aí para mim, por favor. Filipenses 1, verso 6. Aqui eu vejo que enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, de repente as coisas se amplificaram, intensificaram. O que a gente foca se maximiza. Ele focou, se maximizou. Porque os ventos contrários, a escuridão e as ondas gigantes tiraram o foco de Pedro. Lembra que eu conjecturei que Jesus falando, vem Pedro, olha para mim, foca em mim. Pedro está vindo. Quando Pedro tirou o foco de Jesus, ele pôde reparar que a onda era bem maior do que a que ele via dentro do barco. Que a escuridão era mais intensa do que ele imaginava. Que os ventos contrários estavam mais fortes do que ele poderia suportar. E aí ele afundou. O que acontece? Eu vou falar para vocês. Quando eu estou seguindo a Jesus, e quando eu olho as circunstâncias, quando eu foco nas circunstâncias, eu maximizo aquilo, conforme a pastora falou. Eu começo a ver que não era tão pequeno quanto eu achava. Que o problema não era tão simples quanto eu pensava. Que aquele laudo médico não era tão fácil de ser resolvido quanto eu imaginava. Mas hoje eu quero liberar a palavra de Deus para a tua vida. Jesus está falando para mim e para você hoje, coragem, venha, desça do barco. Desça do local onde você acha que é seguro.
Poxa, pastor, mas eu vou para um local que não é seguro. Não é seguro para mim, não é seguro para você. Mas se torna seguro porque nós não estaremos sozinhos no meio da tempestade. Você não estará sozinho no meio dessa situação que você está imaginando, querido. Porque Jesus, o filho de Davi, a raiz de toda a solução, Cristo, que criou todas as coisas e tudo que há no mundo, ele estava naquela situação com Pedro, assim como ele está nessa situação com a tua vida, ele está nessa situação com a tua família, ele está nessa situação com a humanidade que está vivendo agora. Jesus, ele não perdeu o controle quando mandou Pedro caminhar sobre as águas. Jesus, ele não perdeu o controle quando está permitindo que essa situação aflige a tua vida. É para a glorificação do nome do Eterno, querido. Filipenses 1,6. Lê para mim aí, pastora. 1,6 vai dizer assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele não terminou, ele vai completar. Está escrito, o que Deus tem preparado para mim, para a tua, para a nossa vida, vai se cumprir, meu querido irmão. Nós precisamos crer e nos lançar no sobrenatural, porque simplesmente, Pedro, ele começa a afundar, escrevi aqui, ele começa a afundar quando amplificou, quando ele perdeu o foco. Guarda o que eu vou falar para você. Quando nós perdemos o foco da cruz de Cristo, nós começamos a afundar no reino espiritual. Nós começamos a afundar. Quando eu tiro os olhos de Deus, da cruz, quando eu tiro os olhos do altar, eu começo a ver defeito no pastor, eu começo a ver defeito na igreja, eu começo a fazer comparações. Pô, na igreja A é assim, pô, mas na igreja B não tem isso. Pô, na igreja C podia fazer isso. Na igreja, eu começo a fazer comparações. Por quê? Eu perdi o foco. Então, quando eu começo a fazer comparações, eu abro mão do serviço. Como assim, pastor? Porque quando eu começo a fazer comparações, eu não valorizo o servir, eu valorizo o meu pensamento, o meu desejo. E o servir pra gente é o ofício, o chamamos de sacerdócio. Meu amado, o sacerdócio, ele precisa ser mantido e exercido, mas ele só vai ser mantido se o foco permanecer em Cristo. Amém. O apóstolo Paulo vai falar: eu prossigo para o alvo. Ele marcou um alvo. O alvo dele é Cristo. Eu prossigo para o alvo. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu vou em frente ao alvo. Posso passar por perrengue que for. E ele vai dizer: eu aprendi a viver em tempos de riqueza, em tempos de pobreza. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Então eu preciso entender, para colocar essa palavra no meu dia a dia, para poder entender que eu tenho capacidade de vencer o dia mal. Quer falar alguma coisa, pastor? Não. E aí, a Bíblia vai dizer que duas pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. E aí Pedro começa a afundar. A Bíblia não vai dizer quantos metros, quilômetros de distância que Jesus estava, mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a afundar, Jesus chega, estende a mão e levanta. E aí eu entro num pensamento: como é que um pescador que teoricamente, tá, deduz-se que, né, sabia ter uma noção de nadar, que estava acostumado a pescar em alto mar, não é aquele que vai para a ponte lá e joga, não, vai para alto mar mesmo, que está acostumado com o mar, fazia parte da rotina, né? Como é que um pescador que não conseguiu se manter e foi afundando? E aí eu vou falar para você o porquê. Porque as coisas espirituais só são discernidas e resolvidas espiritualmente. Quando você se joga no sobrenatural, é espiritual. Por isso que a palavra vai falar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades. Então Pedro, ali, ele afundou porque ele estava lidando com algo espiritual. Então, quando eu estou lidando com algo espiritual, as minhas habilidades não resolvem. Quando eu estou lidando com algo espiritual, o meu conhecimento não me ajuda. Quando eu estou lidando com algo espiritual, a minha experiência de vida não serve para nada. Aí Jesus, ele chega
e estende a mão para Pedro e fala: homem de pouca fé. Jesus, ele não estava fazendo uma crítica. Jesus estava falando: Pedro, tem pouca fé, Pedro. Vamos lá, tô aqui, ó. Tô estendendo a mão para você, por quê? O que Jesus estava falando? Pedro, as coisas espirituais, a tua habilidade, a tua experiência de vida, o teu conhecimento não serve para nada para você poder resolver esse problema que é espiritual. Você está caminhando pelas águas. Você não está caminhando na Via das Américas. Você não está caminhando na Via dos Mananciais. Você está caminhando sobre as águas. Você está pegando essa palavra na tua vida, querido? Amém? Então as coisas espirituais na nossa vida, as nossas habilidades, a nossa experiência... Não, pastor, mas eu já sou de igreja há 50 anos. Querido, não pensa assim. Não pensa. As coisas espirituais só se resolvem com as chaves espirituais. Amém? Dando continuidade. Eu vou perguntar para você: você quer milagre hoje? Eu quero, eu preciso. Você quer, pastor? Eu quero, a nossa igreja quer, precisa. Mas para que o milagre chegue, eu preciso sair do barco. A atitude, né, que a gente falou lá no início. Preciso. Eu preciso, e para poder sair do barco, eu preciso vencer o medo. Porque o medo é um agente paralisador. Para poder viver milagre, eu tenho que me lançar no sobrenatural. Eu tenho que sair do barco. E tenho que vencer o medo, um agente paralisador. Medo de quê, pastor? Medo de sair do lugar de acomodação. Medo de agir. Medo de começar do zero. De mudança. Medo de mudança. Tem muita gente que tem medo de mudança. Medo de sair daquela situação que vive, que já virou uma rotina de 30, 40, 20 anos. O novo, né? Medo do novo, que o novo, realmente, o novo assusta. Então eu tenho medo. E aí o que Jesus está falando? Olha, o milagre de Pedro, ele foi startado quando ele saiu do barco. Então o nosso milagre, ele vai ser startado quando a gente sair e vencer o medo, que é um agente paralisador. Mas eu quero te lembrar, para isso tudo você precisa lembrar que Jesus falou aquela palavra linda, chamada coragem. Ô filhinho, lindão, lindona, toma coragem. Não tenha medo. Não tenha, porque ninguém está falando que vai ser fácil. Ninguém está falando que vai ser fácil. Talvez você está se encontrando numa situação hoje que você ouve essa palavra, provavelmente você já tem ouvido essa palavra de algum ungido ou uma ungida do Senhor, né? E você está assim: pô, pastor, palavras são bonitas, mas aplicar no dia a dia é difícil, tal. Meu amado irmão, aplicar no dia a dia é difícil quando a gente não tem coragem de se lançar no sobrenatural. Então, tenha coragem, lindona, tenha coragem. Ninguém falou que vai ser um mar de rosas. Pode ser até dolorido, querido, pode até machucar, mas Deus tem sempre o melhor para nós e o resultado vai ser sobrenatural. Vai ser além daquilo que pedimos ou pensamos, assim, né? E aí você vai falar assim: pastora, pô, mas tomar uma decisão dessa é arriscada. É arriscada. Para quem? É arriscado para quem não toma decisão. Porque quem não toma a decisão de se lançar, permanece dentro do barco e não vive o sobrenatural. Hoje a gente tem dois cenários: Pedro, que saiu do barco e se lançou no sobrenatural, e aqueles que não andaram. Pedro, que teve ousadia para falar assim: é tu, então deixa aí contigo, porque Pedro foi ousado. A gente já falou, Pedro foi audacioso, Pedro era audacioso. Então aqui eu tenho dois momentos. Qual o momento que você vai se encontrar hoje? O momento que você vai chegar, bater no peito e falar assim: Jesus, conta comigo que eu vou me lançar no teu sobrenatural? Ou o momento que você está assim: Jesus, conta comigo, mas eu quero ficar aqui atrás da pastora, que aqui é mais cômodo. Deixa a pastora na frente, deixa que a pastora fala, deixa que a pastora prega, deixa que a pastora ora, porque eu tenho medo da exposição. Amado, você tem que ir para campo. Já tem um dito popular que diz: soldado no quartel quer serviço. Então você precisa entender que às vezes nós, mesmo quando saímos do barco, estamos agindo igual a Pedro. Começamos olhando para Jesus, mas devido ao vento contrário, à escuridão, às ondas gigantes, a gente tira o olho de Jesus e olha para as circunstâncias. Para você que está assim hoje, não olhe as circunstâncias. Você tem uma música antiga, né?
Tem. Não olha as assim. circunstâncias, olha o meu amor. Você conhece, não lembro da minha época, não. Tem até a música que fala, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, ou seja, não olhe. Por vista. Você não seguia por vista, querido. Olha para Jesus, foca em Jesus. Pô, pastor, eu estou ferido, eu já tive tanta frustração. Você está ferido, você teve tanta frustração e vai continuar tendo enquanto os teus olhos não estiverem focados em Cristo. Porque você pode até estar ferido, mas você permanece de pé. Porque você está com os olhos focados em Cristo. A Mariane botou, por isso que Pedro foi escolhido para liderar. Porque ele foi audacioso. E olha só, agora que eu vou falar para você. Essa situação virou uma chave na vida de Pedro. Porque no capítulo 16, aí já é spoiler do estudo da Bíblia. Porque no capítulo 16, Jesus chega assim, e vós, quem dizes que eu sou, de Mateus? Aí aqueles mesmos que estavam no barco começam a falar vários nomes. Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Cristo fala para ele, eis que não foi a carne nem o sangue. Mas o que eu quero falar para você hoje? Quando você se joga no sobrenatural, você se aproxima de Deus, automaticamente é liberado sobre a tua vida revelações, os tesouros de Deus, os tesouros escondidos de Deus, são liberados sobre a vida da noiva, sobre a vida da igreja, sobre a vida de pastor, pastora, liderado, diácono, diaconisa, qualquer oficial de igreja é liberado desde o prezado momento em que eu me lanço no sobrenatural. Pedro se lançou no sobrenatural. Isso gerou para ele uma chave que no capítulo 16 ele falou, tu és o Cristo. Tá todo mundo junto aqui. Mas como ninguém se lançou no sobrenatural, porque lá no 14 todo mundo falou que tu és o Filho de Deus. Mas aqui no 16, ninguém está sabendo falar quem você é. Porque tem gente que vê um milagre, tem gente que gosta do milagre, mas não se entrega para o dono do milagre. E aí não adianta eu gostar do milagre, não adianta eu simpatizar com o milagre, porque se eu não me lanço ao dono do milagre, eu não recebo a revelação. Quase que eu vou falar para você, a revelação não vem do milagre. A revelação vem do dono do milagre. Pedro teve a vida dele mudada quando ele caminhou sobre as águas. Então, querido, você quer mudar a tua vida espiritual? Você quer dar um upgrade na tua vida espiritual? Vale a pena você ler, vale a pena você estudar, né, pastora? Vale a pena você se instruir, participar de eventos. Conhecimento nunca é demais, vale a pena. Vale a pena, super indico a vocês, tá? É um livro que vários escritores que nós gostamos muito, um deles é o John Bevere, né? John Bevere, que escreve, ele tem uma escrita que eu acho fantástico, até aqui a Ilan que traduz os livros, Ilan Church, que traduz os livros dele, glória a Deus pela vida da igreja, do ministério. Entre outros, também aquele que... da casa, como é que é? Aquele verde. Não, tem o Charles Spurgeon e tem aquele verde que fez. A gente começou até um estudo em 2019 sobre a casa, né? Esqueci, é Marques alguma coisa. Então é muito interessante você estudar e eu acho super válido. Mas, meu amado irmão, de nada vale conhecimento se você não se aproxima do dono do milagre. Se com o conhecimento você está bem, imagina quando você se aproximar do dono do milagre. Imagina a potência que vai ser Deus na sua vida quando você se aproximar dele. Pedro se aproximou. E aquele homem que caminhou sobre as águas, que afundou, mas que Jesus chegou para ele e levantou, foi um dos únicos homens em toda a história mundial que andou sobre as águas, ele e Jesus. Amém. Que os nossos atos, que a nossa postura marque essa geração, não para que sejamos reconhecidos, mas para que o nome do Senhor seja conhecido através das nossas atitudes. Que o nome do Senhor seja
conhecido, seja feito notório através da nossa entrega no sobrenatural. Que o nome do Senhor seja presente na nossa vida. Amém? E por isso, assim, Shirley, Deus abençoe, Mariável, Deus abençoe. Por isso que... Mas tudo isso aconteceu só depois que Pedro fez o quê? Saiu do barco. Tem chaves, tem situações na nossa vida que só vão fluir quando a gente sair do barco. Só vão fluir. E aí eu vou falar para você, você tá dando murro em ponta de faca porque você ainda não saiu do barco. Sabe por que você ainda não está fluindo? Porque você ainda não saiu do barco. Sabe por que você ainda não rompeu? Eu vou falar algo que talvez vá machucar, mas é real. Porque se você é o sacerdote, a sacerdotisa da casa, se você não romper, a sua casa não vai romper. E a tua casa é a tua primeira igreja. Sabe por que você ainda não rompeu? Não estou falando em ter dinheiro ou não, romper espiritualmente, porque você ainda não se lançou no sobrenatural. Então se lance hoje. Viva o sobrenatural de Deus hoje. Amém. E o nome do Senhor permanecerá sendo glorificado através da sua vida. Amém? Amém. E aí a gente finaliza com essa mensagem de hoje. Espero que tenha servido para abençoar a tua vida. Nós vamos orar agora, para a gente poder finalizar. Quer falar alguma coisa antes, pastor? Não, tudo bênção, tudo dito. Não, hoje você está quietinho, estou até com medo. Estou recebendo. Então, meu amado, eu vou colocar aqui os dados bancários. Se você sentir de Deus e puder, tá, abençoar a obra, o ministério, que Deus te abençoe. Tá aí os dados bancários, a chave Pix está aí. Se você, poxa, eu quero fazer uma oferta, às vezes até para ofertar tem que se lançar no sobrenatural. Verdade. Porque ofertar em tempo de bonança é fácil. Agora você ofertar em tempo de crise, em tempo de sequidão... Uma atitude de coragem e fé. É. Coragem e fé. Mas se você tem essa coragem, se você tem essa fé, meu amado irmão, está aí os dados de bancário da igreja do ministério. Nós vamos orar agora pela bolsa apostólica de todas as igrejas. Não só da nossa, lá da Taquara, mas de todas as igrejas. Que elas sejam alcançadas pela mão poderosa do Senhor. E que tudo aquilo que tivermos que fazer, ainda nesse mês que está acabando essa semana, né? Não, semana que vem, segunda-feira. É o último dia. Nós temos compromissos a honrar, mas eu creio que Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir. E talvez o seu pastor, a sua pastora também precisa, a sua igreja, seu ministério. Mas nós vamos orar agora para que a mão poderosa do Senhor libere um sobrenatural financeiro para todas as igrejas. Deus, aqui nós clamamos e te suplicamos, abençoa. A obra que não é nossa, a obra é tua. As ovelhas não são nossas, são tuas, Deus. Nós somos tuas ovelhas. E como ovelhas, Senhor, como filhos, nós pedimos a ajuda do Pai. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas evangélicas, de todos os homens e mulheres de Deus que vivem e pregam a verdade. Que cada agência do céu seja agora cheia de sabedoria, de unção de inteligência, unção de sabedoria para administrar aquilo que o Senhor permite que a igreja receba. Abençoa, Senhor, a semente de cada um. Venha multiplicar, venha florescer. Santo Deus, nós te suplicamos agora que toda dificuldade, ó Pai, seja destruída. Visita o lar dos teus filhos, a dispensa, Pai. Olha para a lealdade ao ministério da tua igreja, a lealdade ao ministério de Cristo aqui na terra. E traz à existência a tua justiça, Pai. Não deixa faltar alimento, não deixa faltar medicamento. Cubra, Senhor, cubra com a tua poderosa mão toda a extensão familiar dos teus filhos. Que todos sejam tocados pela tua poderosa graça. Amém. Nós reconhecemos a tua soberania e te suplicamos agora, tem compaixão e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Muito obrigado por você ter participado. Nós estamos terminando. Se essa palavra falou o seu coração, eu vou te pedir uma grande gentileza. Você compartilha essa palavra. Eu vou colocar aqui agora. Qual é o link mesmo lá do... Qual é o nome do YouTube da igreja? Nova Jerusalém Taquara. Então tem que fazer o quê? Você entra lá no YouTube, digita Nova Jerusalém Taquara, tá? Aí você simplesmente clica no se inscreve e ativa o sininho.
E de lá você compartilha, né, pastora? Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação sobre a inclusão dele. E você vai poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus, porque a gente não está aqui propagando o nosso nome, nem o nome da igreja. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Que a tua vida seja abençoada, que a luz de Cristo continue brilhando. Tá? Domingo nós temos culto. Escola Bíblica Dominical, 10 horas. Online. Nós vamos começar uma aula dominical falando sobre sacerdócio. Pastor, sacerdote? Não. É sobre sacerdócio. Na aula dominical vai ser comentado sobre sacerdote. As aulas sobre sacerdócio. O que é o sacerdócio? Sacerdócio é importante em qual momento da minha vida? Então, nós vamos iniciar uma aula, eu não sei se é esse domingo ou outro, falando sobre o sacerdócio. Fica atenta, tá? Fica atento e eu conto com você, com a sua participação. Transmissão da Escola Bíblica pelo Face, domingo, 10 horas da manhã. 4h30 da tarde nós temos culto presencial, Avenida dos Mananciais, 995 Taquara. Culto de celebração presencial. Queremos ver você lá no presencial e ver você também, se não puder, no online, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, amém? Que você continue sendo um instrumento, um agente de multiplicação, um agente de milagre, vivendo o sobrenatural de Deus. Em nome de amém? Jesus. Quer falar alguma coisa? Quero sim, queridos, não esqueça, tenham coragem. Vocês não estão sozinhos no meio da tempestade. Jesus está com vocês. Jesus não está no barco, Jesus está no meio da tempestade. Então tenha a coragem de pular deste barco, porque Ele vai te segurar pela mão. E foca em Cristo, não nas circunstâncias, para que você possa permanecer caminhando pelas águas. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e que você tenha uma noite de vitória, e a igreja que crê e recebe essa palavra em uma só voz diz amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Noite abençoada, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, o seu lar. Fiquem com Jesus. Um beijo para cada um de vocês. Beijo, querido. Fique em paz, em nome de Jesus. Até domingo.